Olá, eu sou o Léo Bento e você está no Quilombo Literário. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Léo Bento, você está no Quilombo Literário, onde nós vamos falar de literatura negra, literatura africana, infantil, é a literatura que tem a diversidade e propósito. Bom, hoje nós vamos falar de literatura africana, literatura que está do outro lado do Atlântico. Para ser bem mais exato, literatura que está banhada pelo Índico. Eu vou falar de literatura moçambicana. E quando eu falo de literatura moçambicana, qual é o nome que vem à sua cabeça? Que, minha couto? Não, não é minha couto, não. É claro, só pode ser o Lucílio Manjate. Bom, para quem não conhece o Lucílio, não sabe o que está perdendo. O Lucílio é formado em literatura e linguística pela Universidade Eduardo Mondlane, onde é também professor de literatura atualmente. Ele é membro da AEM, uma associação de escritores moçambicanos, que tem como uma das principais funções, uma das principais atividades, publicar as obras de autores moçambicanos. O que? Tu acha que poderia publicar autores de outros países que não fosse Moçambique? Tá bom, valeu. Esse cara. Além das aulas, que ele ministra na Universidade Eduardo Mondlane, ele escreve também obras de ficção para adultos e para crianças. Ele foi coautor e organizou várias obras literárias em Moçambique. E eu tenho aqui para mostrar para vocês algumas obras que chegaram até nós aqui do Quilombo Literário. Ou seja, nós recebemos da editora Capulana, que é a nossa parceira, O Jovem Caçador e a Velha Dentuça. O Jovem Caçador e a Velha Dentuça, que é uma obra infantil que eu vou ter a oportunidade de falar sobre ela em outro momento. Recebemos também, na verdade, esse nós ganhamos dele em um evento que nós participamos lá em Poços de Caldas. O Rabia é uma obra que foi publicada pelas edições Esgotadas e recebeu um prêmio. Recebeu o Prêmio Literário Eduardo Costley White, que é um prêmio português e que deu projeção ao Lucílio para além de Moçambique. E hoje nós vamos falar sobre... Tcharam! A Triste História de Barcolino, o Homem que Não Sabia Morrer. É um livro editado também pela editora Capulana, como vocês puderam ver, a nossa parceira nos encaminhou esse livro para que nós pudéssemos ler. E hoje eu trago não uma resenha, não algo crítico em relação ao livro, mas minhas impressões em relação a essa obra que Lucílio Manjate escreveu. Bom, eu devo dizer de imediato que eu levei bem mais tempo do que eu deveria para ler esse livro. Não lendo o livro em si, porque é uma leitura bem dinâmica, bem rápida, mas ele passou mais tempo na minha estante do que ele merecia. Isso que eu quis dizer. Bom, Barcolino já é apresentado logo de imediato como um homem mais dado ao mar do que à terra. Quando eu comecei a ler, eu imaginei logo que essa situação fosse se dar pelo fato dele ser pescador. Mas não, quando você vai entrando mais a fundo no texto, você vai percebendo que existem outras implicações que fazem com que Barcolino torne-se um homem mais dado ao mar do que à terra. Bom, essa obra também é apresentada como uma história de triste beleza, ou de bela tristeza. E essa bela tristeza se dá justamente por conta do destino que é atribuído a Barcolino. Barcolino é um homem que vive mais no mar do que na terra, como eu já falei anteriormente. Mas o que acontece quando Barcolino retorna ao bairro dos pescadores é algo extremamente inusitado. É algo tão inusitado que faz com que várias pessoas saiam de outros lugares para ficar aguardando o retorno de Barcolino para ver como se dá aquela situação. Toda vez que Barcolino retorna do mar, permite que os pescadores tragam cardumes de peixes em seus barcos.
Mas ao mesmo tempo que ele permite essa situação, alguém no bairro dos pescadores perde a vida. Isso se repete todos os invernos. E desde que Barcolino vai para o mar e retorna, essa cena se repete, se repete e se repete. E os moradores do bairro dos pescadores, cientes de que Barcolino viria mais uma vez, que eles teriam fartura de peixes, mas que ao mesmo tempo perderiam alguém nesse possível retorno de Barcolino, resolvem colocar os idosos à beira da praia, pensando que assim Barcolino fosse levar esses idosos e poupar, né, as crianças e os adultos. Hã? Eu falei? Estraguei tudo? Bom, eu não falei nada demais. Esse sujeito fica aqui me atrapalhando. Vamos retornar ao texto, que é o que nos interessa. Então, dessa forma, as pessoas da cidade, as pessoas do bairro dos pescadores, melhor dizendo, colocaram os idosos à beira da praia, para que Barcolino não levasse as crianças como ele vinha fazendo de inverno em inverno. E nesse retorno de Barcolino, todas as pessoas foram para o bar, inclusive Dona Cantarina. Dona Cantarina era a sua esposa. E quando ela chega lá, ela bombardeia o coitado de Barcolino, querendo saber onde que ele havia se metido, o que que ele estava fazendo, quais coisas eram aquelas, se ele ia ficar muito tempo, o que que tinha acontecido, o que que ele estava fazendo. Cantarina encheu Barcolino de perguntas. O coitado fez o quê? Falou que ia voltar, que ele não aguentava ficar mais entre os vivos. E aí, o dono do bar resolve intervir e falar que aquele assunto de morto não era para ser tratado dentro do bar dele, mas sim no cemitério. Mas antes de Barcolino propor a Dona Cantarina que ele fosse enterrado, uma revelação é feita. Eles expõem para todos que estavam no bar que eles não dormiam juntos, que eles não tinham intimidade. E isso fica muito claro ao longo do texto, que vocês vão perceber que depois que eles se casaram, eles não tiveram relação sexual alguma. Eles nunca transaram. E por isso, Barcolino dava-se mais ao mar do que à terra. E não somente pelo fato de ser pescador. E com esse pedido do dono do bar, que eles fossem discutir coisas de mortos dentro do cemitério, Barcolino pede à esposa que o enterre o bairro dos pescadores. Dito isso, Barcolino decide dormir na casa de seu afilhado, que é o narrador da história. Na casa do seu afilhado, ele pede para ver a sua imagem refletida no espelho. E quando ele vê a imagem refletida no espelho, é um susto danado para o rapaz que estava lá com ele. E ele aparece com uma cara de magumba, que é um peixe do litoral moçambicano. Imagina, você tá com seu tio lá, com seu padrinho lá dentro da sua casa, que chega mais vivo do que morto, mais morto do que vivo, e quando ele se olha no espelho, ele tá com uma cara de magumba, com a cara de um peixe. O que o rapaz fez? Desesperou. Pediu pro tio sair, mas depois contornou a situação, deixou que ele dormisse lá, e no dia seguinte, ele é acordado por Dona Cantarina, reclamando seu morto, porque ela queria enterrá-lo e acabar com todo aquele sofrimento pelo qual passava o bairro dos pescadores. Mas ao chegar no quarto onde ele ficou hospedado, o que acontece? Eles não encontram o Barcolino. Daí eles saem para a rua gritando que o Barcolino estava sumido, que o Barcolino não havia amanhecido na casa do tal afilhado. Só que o povo do bairro dos pescadores já tinha uma outra situação e estavam trazendo para toda a população do bairro também. O que acontecia? Barcos estavam voltando do mar repletos de cardume. Barcos estavam voltando cheios de cardume. E o que aconteceu? Toda a população foi ver, toda a população foi ajudar. E no mesmo momento que a população tirava os peixes do barco, uma mãe perdia o seu recém-nascido. E assim, aquele destino, aquela maldição, não sei o que é, acomete mais uma vez o bairro dos pescadores. E as pessoas queriam matar Barcolino. E para vocês entenderem todo esse destino que acomete Barcolino, que acomete o bairro dos pescadores, é necessário que vocês
Leiam A Triste História de Barcolino, porque eu não posso contar mais do que isso, senão o livro perde a graça. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham interesse em ler, em conhecer Lucílio Manjate e saber que em Moçambique existem outros autores para além daquele que já foi falado ali. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, um like, um papo firme pra gente. E pode escrever lá embaixo também se tem mais algum texto que você gostaria que a gente fale aqui no canal. Dê sua sugestão.